O tema de hoje da nossa pregação, reações diante dos testes. Nós estamos falando tanto em testes, reações, como agir, o que fazer, o que são os testes, diferença de tentação e provação, foi falado aqui na semana passada, e hoje eu vou dar sequência. O texto de hoje, Tiago 1, 19 e 20. Esse texto aqui de hoje é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Esses dois versículos de hoje são os dois versículos que eu mais amo na Bíblia. E eu não tenho vergonha de falar para vocês. São os dois versículos que eu mais piso na bola. São os dois versículos que eu mais falho quando eu chego diante deles. Então hoje, eu não vou pregar para vocês, eu vou pregar para mim. Tá bom? A pregação vocês aproveitem aí, mas é para mim. Ok? Eu não estou brincando não. Vocês vão ver. E algumas pessoas que me conhecem aqui sabem do que eu estou falando e do que eu vou falar. Essa carta de Tiago que nós estamos expondo, ela foi escrita mais ou menos na metade do primeiro século pelo meio-irmão de Jesus, Tiago, e eu tenho falado desse cabra aqui. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. A igreja sofreu uma intensa perseguição, foi espalhada pelo mundo conhecido daqueles dias, e aí Tiago escreve uma carta orientando eles como eles deveriam agir. Tiago é considerado provérbios do Novo Testamento. São ensinos constantes, são 108 versículos, 54 deles com ordens, com orientações, e eu creio que vão ser muito importantes para as nossas vidas hoje. Eles estavam passando provações, testes, diariamente, como nós. E aí Tiago mostra aqui como eles deveriam agir. É incrível que eu tenho visto a gente pregando o livro de Tiago. Acho que é o quarto domingo que a gente prega, se eu não me engano. Eu preguei o primeiro, depois foi o Fábio, depois, hoje é o quinto domingo. Em todo esse tempo, eu tenho visto em cada situação, em cada semana, o que a gente fala aqui, o que eu preguei aqui, o que o Tigre pregou, o que o Fábio pregou, eu vejo assim Deus mostrando claramente: você precisava saber disso, para você agir, para você ter em mente como fazer, o que não fazer. Então eu espero que vocês saiam nesta noite daqui, assim, desafiados a colocar em prática, a terem reações certas diante dos testes que a vida ela vai oferecendo para nós. E quando nós entendemos e aprendemos, nós demonstramos uma fé madura e aprovada. E nós precisamos agir com maturidade. E geralmente o que acontece diante dos testes é que nós não temos maturidade. Nós enfrentamos testes como crianças, imaturos, e às vezes queremos bater o pé, queremos que a coisa seja como nós queremos, quando nós temos um Deus que nos rege, que nos dirige, e as coisas têm que ser como Ele quer. E quando as coisas fogem do que Ele quer que seja, como Ele quer que seja, muitas vezes nós sofremos, e sofremos tanto. E às vezes passam-se alguns dias ou alguns meses, e nós olhamos para trás e falamos: puxa, eu não poderia ter aprendido, eu poderia ter sofrido menos, e sofri tanto, porque Deus coloca os testes para nos aprovar. É como na escola, eu falei aqui no primeiro dia que preguei sobre esse texto, esse livro. É como a escola, provas constantes. E que nota nós estamos tirando? Se eu parar para avaliar essa minha semana, que notas eu tirei? E às vezes eu me vejo tirando zero, tirando notas baixíssimas diante de Deus, diante das situações que Deus coloca para eu passar. E eu fico muito triste. Eu creio que todo aluno na escola, no dia a dia aí na escola secular, quando faz uma prova que a nota vai lá embaixo, aí fala: puxa, devia ter estudado mais, devia ter me aplicado mais, devia ter tido mais atenção, devia ter orado antes, devia ter refletido em tudo que eu tenho aprendido, para que a nota fosse melhor. E às vezes a nota lá embaixo, e nós sofremos muito com as notas baixas aí fora, sofremos muito com as notas baixas no nosso dia a dia. A nossa vida, a vida cristã, para o crente não tem vida cristã e vida material, é tudo uma coisa só.
Semana passada foi falado aqui, não existe. Na outra semana a mesma coisa. Não existe duas vidas. A minha vida espiritual é quando eu vou para a igreja, quando eu estou lá reunido com os irmãos. A sua vida espiritual é nas 24 horas do dia, em todo o tempo. A sua vida tem que ser espiritual. Você tem que ser exemplo onde quer que você esteja. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver que ali está um embaixador de Cristo. Está alguém por quem Cristo deu a vida, por quem foi vertido o sangue de Cristo lá na cruz. Alguém que preza pela fé, preza pelo o Deus que o chamou, preza pelo sacrifício de Cristo, e assim anda de forma que seja aprovada por Deus e pelas pessoas que estão nos observando. Naqueles dias eles tinham provações constantes, testes diariamente, assim como nós. Então Tiago mostra como eles deveriam agir. Eu vou pegar com vocês o trecho todo, para a gente dar uma lida, que são só esses 2 versículos. Meus amados irmãos, tenham isso em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está aqui diante de vocês quem mais falha nessa igreja, nessa área. Eu vou falar durante a pregação algumas coisas onde tem sido a minha luta constantemente. Nós vamos ver hoje 2 tipos de reações e o resultado das nossas reações. O que pode, as nossas reações, elas vão definir o resultado dos testes, ok? Inicialmente nós vamos ver a primeira reação: ser pronto para ouvir. É orelhão mesmo. Tem poucos orelhões na cidade, né? Eu ando por aí, antigamente tinha tantos orelhões, você andava numa rua, era numa esquina, na outra tinha um orelhão, aqueles orelhões da companhia telefônica, né? E é mais ou menos a ideia é essa: pronto para ouvir, orelhão mesmo, orelha grande. E interessante, Deus nos fez com 2 ouvidos, talvez para ouvirmos mais, e às vezes nós não estamos ouvindo tanto. Eu vou para o texto. O texto diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Vamos entender esse trecho inicial aí, essa questão de ser prontos para ouvir. Sejam todos prontos, sejam, isso é uma ordem, entre as 54 que tem aí, essa é uma. Sejam todos prontos para ouvir. A ideia é de rápidos, apressados para ouvir. Quando alguém estiver falando, presta atenção, fica antenado, fique ligado. Existe muito nos nossos relacionamentos a questão de alguém estar falando e você está viajando no mundo da rua. A ideia de Tiago aqui é: sejam prontos. Vocês vão viver muitas situações. Quando ele escreveu aqui para as pessoas que estavam distantes de Jerusalém, a ideia era assim: gente, fique atento, fique ligado, fique ligada, porque vão vir muitas situações e vocês precisam estar antenados. Lá no primeiro século era assim, a perseguição era intensa. Cristo já tinha ido para a cruz, e cruz era o caminho de todos aqueles que professavam a fé em Cristo. Era muito possível serem crucificados, transpassados por flecha, decapitado, como o próprio apóstolo Paulo foi decapitado, cozido em óleo quente, e tantas coisas. Seguir a Cristo era sinal disso. Então Tiago fala aqui: sejam todos prontos para ouvir, fiquem atentos, sejam ligeiros, apressados para ouvir, prestem atenção, considerem o que está sendo dito, aprendam pela audição, compreendam. Vocês precisam entender. Eu acho que ele chegou assim: gente, se liga. Eu não sei se ele usava esses termos, né? Mas trazendo para a linguagem de hoje: se liga, mano. Tua cabeça está onde quando a gente está falando? Fique esperto. Você está aqui hoje sentado e teu corpo está aqui, a tua mente está onde? Prontos para ouvir, é a ideia. O que essa palavra pronto, acompanhada do verbo ouvir, comunica? Sejam todos prontos para ouvir. Pronto com ouvir. Ouvir, aqui dentro desse trecho, ele tem uma importância muito grande. Provérbios 18:13, Salomão escrevendo o livro de Provérbios,
3.000 anos atrás, ele falou: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Você já viu uma pessoa que nem ouve direito e já sai falando? Quem nunca fez isso? Ia levantar a mão, né? Eu estou de olho hoje em todo mundo. Quem já fez isso? Começa a falar. Não, precisa levantar, só eu, tá bom. Tá? Essa é um hábito nosso, às vezes. A pessoa começa a falar: mas um negócio, eu queria falar com você sobre aquele assunto. E começa a falar, e daqui a pouco você fala por cima, você atropela. A ideia é: seja pronto para ouvir. Deixa eu passar aqui, eu quero que vocês fiquem com essa imagem. Sejam prontos para ouvir. Ouçam. Provérbios 10:19: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Mas quem fica calado é sensato. Vocês já conheceram, já viram alguém que você começa a conversar, você começa a falar com a pessoa e ela interagindo com você, é aquela pessoa que fala e você fica assim, você parece que fica anestesiado, fica totalmente ligada, que a pessoa vai falando e você vai absorvendo aquelas palavras, você vai absorvendo, vai internalizando elas e elas vão fazendo bem para você. Essa é a ideia. Eles teriam contato com muitas pessoas onde eles estavam dispersos, mas eles precisavam estar atentos ao que seria falado. Nós precisamos estar atentos. E quantas vezes nós aprendemos tanto? Tem um rapaz, eu tive com ele esses dias para ver esses adesivos. Eu fiz em outro lugar e falei para ele: eu vou lá, eu vou passar para você ver como ficaram os adesivos. Ele é fã número 1 do Fábio. É Deus no céu e o Fábio na terra. Nunca vi. É o Elisaldo, né, que faz faixas, uma série de coisas. Ele fez a faixa aí da frente da igreja. E ele vai falando algumas coisas que eu fico olhando assim, sabe, ideias. Aí eu cheguei lá com essa desse tamanho. Ele falou assim: pastor, você era para ter pego uma folha menor, em vários tamanhos, colocado para ver, aqui ficaria melhor. E eu só ouvindo, eu falei: esse cara. E aí faz assim, faz um tamanho menor. E eu ouvindo ele falar. Aí ele falou assim: ó, estou ouvindo, né, os áudios do Bíblia na Estrada. Eu vou dar um toque para o senhor. O senhor vai no YouTube, que tem lá alguns vídeos, alguns áudios de grandes locutores. Não é que o senhor está fazendo mal, mas seria legal, vai ajudar. E eu lá pronto para ouvir. Eu estava ouvindo ele. A gente às vezes fala: a pessoa está falando, mas ele tem um conhecimento. A pessoa que está te falando, que está falando com você, que está te abordando em algumas situações da vida, ela tem conhecimento de áreas que às vezes você não tem. Ou às vezes você tem e está desapercebido, vão te ajudar muito. Seja pronto para ouvir. Ouvir é fazer um esforço consciente para escutar e prestar atenção a outra pessoa, o que outra pessoa está falando. Ouvir é fundamental para uma boa comunicação, é parte vital no relacionamento íntimo. Ouvir. Casados, estão ouvindo? É vital no relacionamento conjugal. Ouvir. Pais, é vital no relacionamento lá em casa. Ouvir os filhos. Esposa, esposo, pai, mãe, é muito importante, tá? É no namoro, é no noivado, é no casamento, numa amizade. Tem gente que chega assim e fala: e aí, tudo bem? Tudo bem. Não espera, já começa a falar, contar um caos, um monte de coisa. Tudo bem? Espere, porque vai vir alguma coisa para você ouvir. Tudo bem? A pessoa chega, tem gente que fala: vão me ouvir. Aí começa, atropela. Ser pronto para ouvir deve ser a nossa primeira reação no nosso dia a dia. Quando as pessoas deixam de ouvir umas às outras, raramente os relacionamentos se desenvolvem. Raramente os relacionamentos se fixam, amadurecem. Ouvir também é uma forma de cuidado. Quando alguém dedicado a outros dispõe de tempo para ouvir, demonstra que se importa. Você não gosta tanto de ser ouvido, de ser ouvida? Por que não ouvir as pessoas que estão próximas de você? Era a preocupação de Tiago.
E a primeira reação diante dos testes é pronto para ouvir. De repente você não vai precisar nem falar nada. Às vezes eu tenho situações que eu estou com pessoas que quando eu termino, aí, então, e aí? Era só isso que eu queria, pastor, era alguém para me ouvir, que eu não tenho. E as coisas mudam completamente. Resultados do estímulo do ouvir. As pessoas se sentem importantes, a comunicação melhora, aprendemos mais, o relacionamento interpessoal cresce, o trabalho em equipe melhora, diminui os erros, diminui os enganos. Só aqui, ouvindo. Como é difícil, né? Por isso que eu falei que eu ia pregar para mim. Estou quebrando o galho de vocês. Eu ando ouvindo pouco. Eu preciso ouvir mais. Como nós estamos agindo? Falando muito e ouvindo pouco? Ou falando pouco e ouvindo muito? Deveria ser assim. Gente, eu não posso passar uma oportunidade de falar de uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho em alta estima. Estou falando para mim, eu vou lembrar dessa pessoa. Pastor Evaldo Tolentino Sodré. Pastor Sodré, pai da Júnia. Quem não teve ainda o privilégio de conversar com o pastor Sodré, procure ter um tempo com ele. Ele mora em Brasília, já está velhinho, acho que está com 90 anos, né? Acho que está com 90 anos. Mas uma pessoa extremamente sábia. Quando eu olho para aquele homem, eu falo, oh, meu Deus, se eu chegar nessa idade, me ajude a agir como ele. Pronto para ouvir. Tranquilo. E ele tem coisa para falar, gente. Ele lê a Bíblia, eu não sei em quantos idiomas não, desculpem, não sei em quantas versões. Todo ano ele lê a Bíblia, ele lê durante o dia uma versão de manhã, uma de tarde, uma de noite, de madrugada. Ele lê muito. Ele foi pregador no nosso primeiro aniversário da igreja. Quem estava viu, conheceu ele. Eu tenho tentado trazê-lo aqui, mas não consigo. Ele já está meio assim, evitando. Mas uma pessoa assim, extremamente disposta a ouvir. Como seria diferente as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa sociedade, a nossa igreja, os nossos lares, se nós tivéssemos mais disposição para ouvirmos e menos disposição para falarmos. Mas às vezes nós queremos falar, eu tenho que falar porque eu não aguento, eu tenho que falar. Né, Amélia? A Amélia dá risada. Tem que falar, mas é importante ouvir. É importantíssimo ouvir. E eu deixo um desafio aqui, nessa primeira parte. Ser pronto para ouvir. Marque para sentar. Sente com a tua esposa, ou com o teu esposo, ou com um amigo. E pergunte, eu estou ouvindo pouco? Eu estou ouvindo? Me dá uma nota aí de 0 a 10. Eu acho que se eu pedisse para minha esposa a nota de 0 a 10 hoje, acho que era capaz de eu ser reprovado. Não estou ouvindo muito, eu preciso ouvir mais. Que nota você receberia? Você seria aprovada? Ou reprovado? Ou reprovada? Né? Isso é complicado, gente, para nós. E nós precisamos pensar nisso. Tiago escreveu no começo do primeiro século porque era um problema terrível que as pessoas viviam, eles sabiam. Deus inspirou ele para escrever essa carta, porque sabia da necessidade. Essa carta, ela tem chegado até os nossos dias, porque Deus, na soberania dele, ele sabia que nós precisávamos ouvir isso hoje aqui. E esse é só o primeiro ponto em que eu estou falando, a questão de ouvir. Ouvir. Você gosta de ser ouvido? Ouça também. Ouça também. Eu já tomei cada puxão de orelha da voz da minha consciência aqui, porque ela chegava para mim, bem, você precisa ouvir mais, bem. Isso não estou falando assim na nossa convivência do dia a dia, mas às vezes com pessoas, sabe, na convivência, no tempo com pessoas, ouvir mais. Isso é sábio, isso é muito legal. E você pare, quando você vê uma pessoa que fala demais, você fala, nossa, meu Deus do céu, até 2 ouvidos. Que desespero, como é que a mulher daquele homem aguenta? Como é que a esposa daquele cara aguenta? Como que é que ele aguenta ela? E a gente vai fazendo uns trocadilhos por aí, mas se coloque nesse lugar. Será que isso é para nós também? Avalie.
peça para que alguém te ajude falando a verdade. E não fique invocado, nem aborrecido. Não, porque está falando que eu falo muito. Pare, que se estão falando. Já ouviu aquele ditado? Onde há fumaça, há fogo? Se alguém está falando, é porque está falando muito mesmo. Sabe, fala mesmo, deixa eu falar um pouco. Tem situação que você tem que ficar assim. Tá só dois conversando, de mão levantada. Ah, o que é isso? Estou esperando a minha vez. Tem gente que pega o microfone e não dá para os outros. Pronto para ouvir. Ok? Primeira reação diante dos testes. Vamos para a segunda? Segunda reação: ser tardio para falar e para irar-se. Alguém já viu essa situação ali? Maravilhosa, olha só, saindo fumaça dos ouvidos, literalmente saindo fumaça. O texto, nós pegamos inicialmente: meus amados irmãos, tenham todos isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Prontos para ouvir, dois ouvidos aqui. Tardios para falar, só uma boca. E tardios para irar-se. Nós vamos ver essa questão do irar-se. Por que Tiago relacionou falar a irar-se aqui? Geralmente é com a língua que expressamos a ira. É abrindo a boca. Tem uns que é com as mãos, né? Joga para cá, joga para lá. Mas geralmente é com a língua. Quando ele fala tardios, a ideia aqui é de lentos, demorados, devagar. Nós precisamos ser assim, lentos, devagar, para falar, para irar-se, para usar as palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o pensamento que está aqui dentro. E a gente às vezes está assim, ó. A gente quer falar. Segura aí, segura. Tardios, ideia de navegar vagarosamente para irar-se, para demonstrar impulso, demonstrar indignação, emoções violentas, mas especialmente a raiva. Tem gente que é o quê? Não precisa nem abrir a boca, você só vê as coisas falando para cá, pô, o que está na mão vai, e sai da frente, e cachorro corra, e gato fuja, e desapareça, e vidraça sai da frente, que senão você também vai. Não é assim, às vezes? Não é só eu que fico assim, que os cachorros lá de casa correm. Eu não tenho cachorro, brincadeira. Mas muitas vezes é desse jeito. E um conflito. Eu estou falando dessa questão de ser tardio para falar e tardio para irar-se. Eu vou colocar... Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Você já viu quando está o negócio pegando em casa? Um fala de cá, outro fala de lá. O negócio está fervendo. Aí toca. Alô? Tudo bem? Você atende o telefone gritando, berrando? Você atende querendo engolir o telefone? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é possível controlar. É possível, e às vezes nós não nos controlamos. Nós ficamos falando, e nós vamos, aí toca o telefone, e Deus, quando tocar lá que você estiver nervosa, você vai ver Deus alertando você: ó, dá para se controlar sim. Então, em conflitos, nós podemos nos controlar. Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 21, 23, disse: quem é cuidado no que fala evita muito sofrimento. Evita muito sofrimento. Quem cuida, quem se controla, quem domina, evita. Porque você não vai precisar depois ficar pedindo perdão, pedindo desculpa, ajustando um monte de coisa, porque você controlou, porque você segurou, porque você foi cuidadoso, cuidadosa. Provérbios 12, 16: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O insensato revela, o insensato berra, ele grita, ele se ira, ele bufa, ele solta o que dá, porque ele não pode controlar.
ele fica desesperado, desesperada. Como nós estamos agindo? Falando muito ou falando pouco? Nos irado com facilidade? Sempre? Como é que tem sido? Cabeça de fósforo. Cabeça de fósforo? Eu tinha um colega que o apelido dele era cabeça de fósforo. O cara pegava fogo em todas, meu. Ele não controlava nada, ele não dominava nada. A gente, quando olhava ele, vem aí, o negócio vai pegar, faíscas, facadas, foiçadas, fumaça. Será que nós estamos assim? Cabeça de fósforo? Não pode. Pegou fogo. Será? Precisamos nos controlar. Precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas, a nossa dificuldade de termos controle. Pedir ajuda às pessoas que estão mais perto de nós. Quase que sair mais perto de nós, é a sede. Pedir ajuda, ouvir conselhos. Ouvir. O pessoal vem falar para você, ó, queria falar com você. Tem gente que vem com cuidado. Eu queria falar com você uma coisa, um problema. A pessoa já vem toda, porque esperando que vai tomar um monte de coisa. Aí ela vem falando, não! A pessoa sai fora, a pessoa foge, a pessoa não quer. E a Bíblia fala que se, Gálatas 6:1, se a gente vê alguém em pecado, vai falar com ele. Tá? Vai para tentar ajustar, para ajudar. Guarda-te também, porque você pode incorrer no mesmo erro. Eu, quando vou para alguém falar de alguma coisa, às vezes a gente está esperando que venha todas essas atitudes aí, mas a gente vai porque a Bíblia orienta. Vai e fale. O objetivo é restaurar, é trazer para perto. É como um osso quebrado que a gente coloca uma tala, coloca um gesso para ajustar ele. A ideia é de um mastro de um navio quebrado, em que é colocada uma madeira que ela é ajustada para ficar na linha. Quando alguém te procura, quando alguém quer te falar com você, quer te aconselhar, é para te ajudar, querido. É para isso. E às vezes você nem ouve, você precisa ouvir. Coloque diante de Deus a tua vida, porque diante dos testes, e o teste às vezes do ouvir e do controlar a língua, e do controlar a força, a ira, existe uma possibilidade, duas possibilidades, que com elas eu vou fechar o sermão de hoje. Duas possibilidades: justiça própria ou justiça divina. Dependendo das minhas e das tuas reações, ou vai ter a tua justiça ou a justiça de Deus. E geralmente tem ocorrido a minha justiça, o que eu quero, o que eu acho. Olha o texto: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é a ira do homem? A minha ira é quando alguém é pego, um estuprador é pego, mata ele, pisa na cabeça dele, moe ele, trucida ele, castra ele, põe fogo nele. Ira do homem. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O cara faz uma barbaridade no trânsito, você tinha que tomar uma multa, mas que tinha que ser daquela pesada. Aí você daqui a pouco está fazendo igual ou pior. E nós somos assim. Quantas vezes agimos assim? Igual ou pior aqueles que nós mais condenamos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não resolve, não realiza, não conquista, não executa a justiça de Deus. A nossa ira é algo para nós, é para satisfazer. Não, eu quero, agora vai ser assim, ó. É assim que eu quero, vai sentir na pele. Porque eu sou eu faço, eu e eu. E quantas vezes é a nossa decisão, é a nossa ira, é o que eu penso e vai ser o que eu quero. A ira no coração de uma pessoa traz o desejo de fazer justiça. Há pouco tempo, lá na cidade onde a gente morava, acho que foi no ano passado, soltaram nas mídias sociais que uma mulher lá, parece que sacrificava criança. Esses dias até alguém postou.
E foi um papo que saiu e daqui a pouco o pessoal ouviu aquilo. E aí começaram, e foram expandindo, e daqui a pouco pegaram aquela mulher e lincharam aquela mulher. Ira de homens, não produziu a justiça de Deus. A mulher nem devia nada, a mulher não tinha nada a ver. A nossa ira é uma ira cega, é uma ira que muitas vezes não tem direção, não tem porquê, e não produz a justiça de Deus. Dá vontade de punir da maneira que nós achamos certa. Pense você, se Deus te punisse, se Deus me punisse da maneira como nós merecemos, da maneira que é certa, e Ele não faz isso. E nós às vezes queremos com os outros que não, tem que punir, tem que fazer, pisa na cabeça e fala e tira os pedaços. Não é assim. Nenhuma ação impulsionada pela ira de alguém pode promover a reta justiça de Deus. Daí vem a justiça própria. E a justiça própria, ela é seguida muitas vezes de arrependimento, porque a gente faz coisas, depois você fala, por que fiz isso? Pense, prudente no ouvir, tardio no falar, tardio no irar-se, porque se você for precipitado, você for precipitada, isso não vai produzir a justiça de Deus, vai produzir a tua justiça, a justiça própria. E um texto que eu tenho, que eu acho fantástico, Pedro escrevendo a primeira carta dele, capítulo 2, versículo 23, ele fala do exemplo de Cristo. Olha só isso daqui. Se você quiser marcar na tua Bíblia, 1 Pedro 2, 21 a 23, aliás, essa sequência de versículos. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam. Cristo deixou exemplo para que a gente seguisse. Cristo nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. Olha só a sequência, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, Cristo. Cristo podia fazer, sabe o quê? Desce aqui agora uma hoste de anjos, 1000 anjos, não sei quantos, destrói, queima, ou ele mesmo fala, queima, acaba. Ele não fez. Ele não fez, sendo Deus, e nós sendo quem? Míseros mortais, pequenos, mínimos. Nós queremos muitas vezes que a coisa, sabe? Queremos fazer, queremos acontecer, e não é por aí. Queremos revidar, ameaçamos, não entregamos àquele que julga retamente. Como temos nos comportado diante dos testes? Que tipo de reações nós temos demonstrado? Se não formos prontos para ouvir, tardios para falar e para nos irarmos, com certeza faremos justiça própria. Com certeza. Como você está hoje? Fazendo justiça própria ou dependendo da justiça de Deus? Pense que quando você vai fazer a tua justiça, você faz um bocado de coisa na tua visão limitada, pequena. E quando Deus ele vai fazer algo, ele faz na visão dele, uma visão de Deus abrangente, uma visão maior. A minha visão é limitada, olha só, estou olhando para aqui, o que eu estou vendo? Essa parede, tem alguns furinhos ali, mais nada, eu não vejo nada do lado de lá. E de repente eu vou tomar uma atitude, tem coisas do lado de lá que eu não estou vendo. Só que Deus, que é soberano, Ele está vendo tudo. Então quando vem por Ele a justiça, o cuidado dEle, o que está do lado de lá que eu não vejo, Ele vê. E Ele faz com que aconteça de acordo com o que está do lado de lá. A visão de Deus não é uma visão limitada. Deus não está preso ao tempo. A visão de Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. O ontem nosso, o hoje, o amanhã nosso é o momento de Deus, sempre. Ele é eterno. Então, fora das nossas mentes, a ideia de fazermos justiça própria. Há poucos dias, uma das devocionais na Bíblia na Estrada foi sobre essa questão de, muitas vezes você passa uma situação na estrada e você sai, vou me vingar, vou atrás, não vou levar desaforo para casa. E quantas vezes é a nossa postura? Não vou levar desaforo. Casei com esse homem, não foi para ficar aguentando certas coisas. Casei com essa mulher, não aguento mais. Esse filho, esse pai, essa mãe, essa avó, esse tio, esse vizinho.
Essa pessoa no trânsito, a pior coisa para mim é o trânsito de Barreiras. Vocês já sabem disso, né? Vocês já sabem, né? Então às vezes nós ficamos só olhando para o outro. Eu quero falar um pouquinho disso para fechar aqui. Esses dias eu estava no trânsito, o cara ia na minha frente a 20 por hora. Gente, a velocidade numa BR não é 20 por hora, não é 30. 40 é só ali onde tem o radar. Mas a velocidade, se eu não me engano, é 60. É a velocidade mínima, se eu não me engano. E o cara é 20, gente, e eu atrás dele. Ó Senhor, me ajuda. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou vontade de empurrar esse carro, ou vontade de passar na faixa dupla, ou vontade de jogar ele lá embaixo, ou vontade, a gente fica assim, não é? Isso é uma autofala, é uma coisa aqui dentro. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós não estamos falando, mas está aqui, ó. Isso acaba com a gente, isso mói a gente. Mói, mas mói pesado. Eu não estou indo lá, não estou dando uma pedrada naquele carro, eu não estou gritando, eu não estou fazendo uma série de coisas, né? Mas aqui dentro eu estou me roendo, eu estou me moendo. E aí eu fui atrás dele, passou o radar, e eu fui. Quando chegou lá na rotatória, ele foi por dentro, eu fui por fora, falei, Senhor, obrigado. Mas eu não fiquei, não, vai lá, pode ir, eu estou indo aqui. E eu fui tranquilo, segui o meu caminho. E aí depois eu falei para ela, poxa, eu consegui. Ontem eu falei para ela, eu consegui ir atrás de um cara 20 e eu não fiquei nervoso. Eu estou conseguindo, sabe? Não ter justiça própria, não agir com justiça própria. Eu estou conseguindo depender de Deus. E isso é lá em casa. Isso é no trabalho, isso é na escola, isso é com as crianças, isso é com o vizinho. Isso é lá na fila. Isso é lá na fila do banco. Quando chegamos lá na tua frente, você já está lá não sei quanto tempo. Você está lá atrás na fila. Aí aquele monte de gente na fila, aí daqui a pouco você vê alguém. Você está aí, né? Você está quase na vez, né? Pode deixar isso aqui com você. Quando você chegar lá no balcão, de repente, não dá vontade de ir lá e catar tudo, jogar no chão. Não, na minha frente não! Justiça própria. Vai resolver? Está tudo errado a pessoa ficar com a mão na frente do outro? Está errado. Se alguém aqui está fazendo isso, pode parar. Por favor. Está tudo errado, mas eu não vou lá criar um escândalo, brigar, bater boca. Não. Não é por aí. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Em todos os lugares, em todas as situações, fica aqui o desafio. O cuidado que Tiago tinha é que as pessoas no primeiro século não vivessem situações assim, sabe? De não serem prudentes no ouvir, não serem tardias no falar, não serem tardias no mirar-se, porque ele sabia que não ia produzir a justiça de Deus, porque eles iam ser mal vistos, as pessoas iam falar um monte. É a leitura que as pessoas estão fazendo de você, que fala, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou lá da igreja Batista da Família, eu sou da outra igreja lá, ou da outra igreja. Quantas igrejas você fala, mas a tua vivência, o teu dia a dia não tem nada a ver, não está sendo um dia a dia que condiz com os ensinamentos que você recebe. Pense nisso, vigie, pronto para ouvir, tardio para falar e para irar-se. Cuidado com a justiça própria. Dependa da justiça divina. Por quê? Em qualquer situação, as nossas reações definem o resultado dos testes. O resultado dos testes vai ser justiça própria ou justiça divina. Gente, quando a justiça divina é tranquila, Ele vai fazer no tempo que Ele quiser, como Ele quiser, aqui ou na eternidade. Deus é Deus, eu dependo dEle, então é com Ele. Coisas que eu tenho que fazer, não, eu vou fazer. Tem coisas que são responsabilidades nossas, nós temos que fazer. Mas aquelas coisas que fogem à nossa responsabilidade, cuidado, vigie. Precisamos vigiar. Qualquer que seja a situação, a minha reação vai definir o resultado dos testes. Deus vai ser glorificado ou não.
E incrível que nós temos um desejo tão forte. Não, tá vendo aí? Comigo é assim. Eu sou crente, mas meu braço não é. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou crente, mas minha boca não é. Precisa se converter. Porque quando você se converte, o braço é crente, a perna é crente, a cabeça é crente, tá? A boca é crente, o membro sexual é crente, os olhos é crente, tudo. Não tem nada, Deus não trata algumas coisas. Essa parte eu vou converter ele, aquela não. Não, Ele converte tudo, Ele restaura tudo. E nós precisamos estar à disposição, sem restrição, tudo, para a glória dEle. Amém? Meu Deus. Amém, meus queridos. Que bênção. Deus querido, o Senhor sabe a importância dessa palavra e o quanto ela tem falado ao meu coração. Especificamente nessa noite eu estou compartilhando com os meus irmãos e eu creio que está sendo bom para eles. Ajude-os a pararem, a refletirem em tudo que foi falado. Tire, Senhor, das nossas mentes o desejo de justiça própria, de querer que as coisas sejam como nós queremos, porque fatalmente nós estaremos fazendo totalmente contra o que agrada a Ti. Ajude-nos, ó Deus, a alinharmos as nossas vidas à Tua palavra, à Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, coloque por terra toda a autossuficiência, toda a arrogância, toda a soberba que possa existir nos nossos corações. Falo isso, ó Deus, a partir de mim, que nós tenhamos disposição para sermos tratados pela Tua palavra, assim como Tiago escreveu, porque as pessoas naqueles dias teriam problemas, teriam necessidades, estariam, ó Deus, em situações onde eles teriam grande possibilidade de falar muito, de ouvirem pouco, grandes possibilidades de se irarem. Ele falou esperando que houvesse consciência, houvesse um despertar daquelas mentes, para que não fizessem justiça própria, para que dependessem de Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, falada aos nossos corações de uma forma tão direta e profunda. Eu Te louvo e Te agradeço por todos que estão aqui, que ouviram, que eles saiam com essa mensagem em mente, sempre pensando da importância de depender do Senhor, de não fazer justiça própria, de pensar no testemunho que damos. As pessoas que nos observam, elas poderão ver o Senhor, elas poderão conhecer o Senhor através das nossas vidas, das nossas atitudes. Ajude-nos para sermos um bom testemunho onde quer que o Senhor nos coloque. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.